Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, é fascinante para quem gosta de construção de mundo, de design e de narrativa. Com certeza. A fonte é uma análise em formato de tier list dos clãs do RPG Vampiro à Máscara. E o legal é que o autor é um criador de conteúdo que, bom, esteve bem envolvido no desenvolvimento do jogo. E é isso que torna tudo tão interessante, né? Não é só uma lista de favoritos, é tipo uma chance de entender a lógica de um designer. O que faz um conceito funcionar, o que torna uma facção cativante de verdade. Exato. E só para todo mundo ficar na mesma página, a escala que ele usa é bem imersiva. No topo tem um nível antediluviano. O melhor de todos. Isso. Aí vem Matusalém, Ancião, Ancila, Neófito, Cria e lá embaixo a categoria Descarga. Que seria algo que, na visão dele, nem vampiro direito é. Uma escala que já conta uma história, né? Propriamente. Bom, vamos começar a desempacotar isso. O primeiro da lista é o clã Banu Haqim, que o pessoal das antigas conhece como Assamitas. Aham. A fonte destaca que na edição mais recente, a V5, eles tiveram uma repaginação enorme. Deixaram de ser só o clã de assassinos. E viraram os juízes, os executores da lei no mundo dos vampiros. E essa mudança para o autor é o ponto central. Por quê? É que transformam um arquétipo que era quase um serviço, sabe? Contrate um assassino, agora eles são uma instituição com um código, com dilemas. Ah, entendi. Dá muito mais profundidade. Muita. Eles não são mais só a ferramenta, a adaga. Eles são tipo a balança e a espada da justiça, pelo menos na visão deles. Mas isso não arrisca afastar quem gostava daquele conceito antigo, mais direto? É uma ótima pergunta. É o debate clássico do retcon. Mas o autor argumenta que a nova versão não apaga a antiga, ela aprofunda. Um juiz ainda pode ser um executor, só que agora existe um porquê por trás da violência. Faz sentido. Uma ideologia. Exato. E essa complexidade toda é o que eleva os Banu Haqim para o patamar de ancião. Ancião, ok. Agora, no extremo oposto disso, tem um clã definido por uma emoção bem mais primária, os Brujah. Ah, os eternos rebeldes. É, o clã raivoso. E a crítica da fonte é pesada. Diz que eles são definidos por um fracasso, a queda de Cartago, e vivem presos nesse ciclo há milênios. O que é uma armadilha de arquétipo bem comum, né? Quando a rebeldia não tem uma causa, um objetivo, ela vira só um pose. Vira barulho por barulho. E no jogo isso se traduz em personagens que são só caóticos. Exatamente. A resposta para tudo é a raiva, é o frenesi. E isso, segundo o autor, os torna previsíveis. Pode ser divertido no começo, mas a longo prazo... Fica meio unidimensional. Pois é, a crítica não é o conceito de rebelde, mas a estagnação percebida desse conceito no jogo. Por isso, eles caem bastante. Vão para a categoria neófito. Nossa, de ancião para neófito, a diferença é gritante. Fica claro que a evolução do conceito é o critério principal aqui. Sem dúvida. E seguindo essa linha, tem um clã que parece que nunca sai de moda, os Gangrel. O autor descreve eles como um clã sempre em alta. É o arquétipo do lobo solitário, né? O Wolverine do cenário. É muito fácil de entender, muito fácil de gostar. Um jogador novo pega um Gangrel e na hora já sabe qual é a dele. O sobrevivente, o outsider. Isso. Aquele que se sente mais em casa na floresta do que nos salões da elite. É um conceito muito poderoso e autossuficiente. Mas aí a fonte aponta um paradoxo. Apesar de serem super populares, os Gangrel são talvez o clã mais desconectado da trama principal do jogo. Do metaplot, sim. Eles raramente estão no centro das grandes conspirações da Jihad. E aí fica a questão. Ser autossuficiente é bom ou ruim? Depende da história, né? Para uma crônica mais pessoal, de sobrevivência, eles são perfeitos. Mas numa campanha sobre política e segredos antigos, o jogador de Gangrel pode se sentir meio à parte. Entendi. O autor não vê como um defeito, mas como uma característica? Exato. E pela força do conceito, por esse apelo que nunca morre, ele também os classifica como ancião. Interessante. Então um clã pode ser ancião pela complexidade como os Banu Haqim ou pela eficácia de um conceito simples. Precisamente. Agora, e quando não tem conceito nenhum? Chegamos nos Kai Chief.
o sem clã. E aqui a opinião do autor é... Nossa, Aqui ele não mede palavras, ele o chama de clã à la carte para o jogador indeciso, aquele que quer os poderes sem as fraquezas que definem uma linhagem. mas a ideia de ser um pária, de construir a própria identidade, não é um tema forte. É um tema forte, claro, mas a fonte questiona se ele se encaixa nesse universo. Ele até propõe um exercício mental. Qual? Como poderia existir um Caetif Nosferatu? A maldição da feiura é física, é inescapável. Um vampiro criado por um Nosferatu vai ser um Nosferatu, ponto. Ah, claro. O mesmo para um Octaviano com a loucura. Exato. A ideia de Caetif, segundo ele, só funciona para clãs com maldições mais sutis. Ao tratar isso como uma opção universal, ele acha que o jogo enfraquece as próprias regras. Trai os temas de herança e da nação. Exatamente. Por isso, a classificação é a pior possível, descarga. Uau, pesado. Ok, e agora a análise fica realmente fascinante. O autor faz um estudo de caso comparando a evolução de uma ideia através dos clãs necromantes. Começa com os Cappadocians. Os Cappadocians são muito queridos pelos veteranos. A estética deles era incrível. Estudiosos da morte, melancólicos, um destino trágico. O clã gótico por excelência. Totalmente. O problema, como a fonte aponta, é que a história deles sempre foi contada como um prelúdio. Eles existem na lore para serem destruídos e substituídos. Então eles já nascem condenados. Isso é meio limitante para um personagem, não. Muito. Você já começa o jogo sabendo que seu clã está com os dias contados. É poético, mas é um beco sem saída em termos de design. Por serem esse prólogo importante, mas ainda assim um prólogo, eles ficam como o Ancila. No meio do caminho. E quem os substituiu foram os Giovanni. Um conceito bem diferente. Completamente. Sai a erudição gótica e entra a máfia de necromantes incestuosos. É um conceito forte, talvez até meio caricato. É super caricato, e o autor admite, mas ele defende que essa clareza é uma virtude. Você ouve máfia de necromantes e entende na hora a dinâmica. Família acima de tudo, negócios escusos, segredos. A dinâmica familiar vira quase um jogo dentro do jogo, né? Sem dúvida. As intrigas, as dívidas, a paranoia. É um prato cheio para a história. Por essa força conceitual, essa clareza, ele dá um salto na classificação e os coloca como ancião. E isso nos leva à versão mais recente, o Zekatá da V5, que são a fusão de tudo isso, né? Exato. São os Giovanni, os restos dos Cappadocians, outras linhagens. O autor que trabalhou no desenvolvimento deles os considera a versão definitiva. Como ele os descreve? Como uma família disfuncional que acabou de passar por uma fusão corporativa hostil. Eles ainda se odeiam, mas agora precisam trabalhar juntos. O resultado é um clã muito mais caótico, letal e interessante do que as partes separadas. Parece que a ideia foi resolver os problemas antigos. Eles não estão condenados como os Cappadocians, nem são tão isolados como os Giovanni. Precisamente. É a culminação de uma ideia. Por representar esse ápice do design, eles recebem a classificação mais alta que a gente viu até agora, Matusalém. É incrível ver como a arquitetura de uma história pode ser refinada assim, com o tempo. Essa capacidade de analisar sistemas, de entender a evolução de uma narrativa, de mergulhar numa lore tão complexa, é um tipo de raciocínio que exige muito foco. Exatamente. E, curiosamente, é o mesmo tipo de habilidade mental necessária para quem está se preparando para grandes desafios. O perfil de quem gosta de RPG, sabe? Geralmente é uma pessoa mais criativa, analítica, envolvida com leitura. É verdade. É um perfil que combina muito com o foco e a disciplina que você precisa para estudar para grandes provas e concursos. É uma ótima conexão, seja para o vestibular, um concurso público, carreiras militares, a prova da OAB ou residência médica. A preparação é uma jornada épica. Uhum. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcombe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, retomando nossa análise, vamos para um clã que lida com um arquétipo clássico, o do corruptor.
os seguidores de Sete. Ah, os setitas. O autor fala com um carinho especial pelo conceito original deles. Entidades quase demoníacas, sabe? As serpentes no jardim, que exploram as fraquezas dos outros. Ele defende muito a pureza desse conceito de vilão jogável, porque em edições mais novas tentaram suavizar, transformá-los em libertadores, o que virou o Clã Ministério na V5. E ele não gosta dessa mudança. Não, ele prefere a versão mais abertamente maligna. O desafio de jogar com o setita antigo era operar numa sociedade onde ninguém, em sã consciência, confiaria em você. Se o conceito original era tão forte, por que eles recebem uma nota tão baixa? A fonte os coloca como neófito, junto com os bruxa. Parece uma contradição. E essa é a parte mais sutil da análise dele. Um conceito pode ser tematicamente genial, mas muito difícil de integrar num grupo de jogo. Ah, entendi. Os setitas são, por natureza, antagonistas. Eles corrompem. Um personagem cujo objetivo é minar os outros, incluindo os próprios colegas de grupo, cria uma dinâmica muito complicada. Que pode estragar a diversão de todo mundo. Exatamente. O clã é excelente como vilão, como NPC, mas como protagonista gera um atrito constante. A nota baixa não é pela fraqueza do conceito, mas pela dificuldade da aplicação prática na mesa. Entendi. A jogabilidade e a dinâmica de grupo pesam tanto quanto a força do arquétipo. Então, juntando as peças, o que essa análise toda nos mostra? Ela nos dá um mapa do que o autor valoriza no design de uma história. Ele claramente valoriza a evolução sobre a estagnação. Como a gente viu com Banu Haqim e Bruja. Exato. Ele valoriza a profundidade que gera histórias, como no caso dos necromantes, e ele pondera a força de um conceito com a funcionalidade dele no jogo, como no caso dos setitas e dos Kaitif. Não é só sobre o que é legal, mas sobre o que funciona para criar narrativas. E fica claro que não tem uma fórmula única. Um conceito pode ser forte por ser complexo, como os Hekatá, ou por ser simples e icônico, como os Gangrel. Pois é, o problema é quando o conceito vira uma camisa de força, ou quando ele entra em conflito com as regras do próprio mundo. E claro, a gente tem que reforçar que essa é a perspectiva de uma pessoa, né? Mesmo que seja alguém com muito conhecimento de causa. Sim, o mais valioso aqui é o exercício de pensar criticamente sobre por que a gente gosta do que a gente gosta numa ficção. É o apelo de um arquétipo, é a complexidade histórica. A análise da fonte cobriu só uma parte dos clãs. E isso me deixa com uma pergunta para a gente pensar. Considerando essa lógica que valoriza evolução e profundidade, como clãs icônicos que ficaram de fora, tipo os aristocráticos Ventro ou os enigmáticos Malcalvianos, como será que eles se sairiam nessa lista? Boa pergunta. Seriam celebrados pela complexidade ou criticados por serem muitas vezes reduzidos a caricaturas? O CEO malvado e o louco aleatório. Fica aí a reflexão.